Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos nos sentar então, estamos abastecidos dessa graça espiritual, porque nós acabamos de receber Jesus, aqueles que receberam na Sagrada Comunhão, aqueles que receberam pela palavra, né? O Senhor Jesus está aqui e está agindo em nós. Eu quero bem dizer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite. Isso alegra muito meu coração, porque é muito bom a gente poder partilhar daquilo que fez sentido na nossa vida. E hoje, o tema que o Padre me propôs para falar com vocês nesse segundo dia do Cerco de Jericó foi sobre a oração cristã. E a liturgia de hoje, ela nos presenteia com essa graça da gente perceber que através da oração nós conseguimos experimentar. A gente faz uma experiência desse amor de Deus na nossa vida. Porque a gente não fala que nós aprendemos a amar aquilo que nós conhecemos, o que nós convivemos. Então, conforme nós vamos rezando, conversando com Deus, estando próximos de Deus, nós vamos conhecendo a Ele. E nós vamos conhecendo a Ele porque nós vamos experimentando o seu amor misericordioso agir na nossa vida e em tudo aquilo que faz parte do nosso ser. Nós vamos percebendo que por mais que durante toda a nossa história a gente tenha tido desencontros, nós também tivemos o maior de todos os encontros, que foi o amor de Deus habitando em nós. Porque nós falamos que o Espírito Santo é o amor de Deus que habita em nós. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, né? Então, ele habita em nós e nós conseguimos experimentar isso através de uma vida de oração. Eu vivo uma vida de comunidade, uma vida comunitária. E na vida comunitária, a gente fala assim que nós só conseguimos sobreviver nela se a gente tiver um tripé, como essa câmara que está aqui na minha frente, né? E uma das hastes do tripé é a vida espiritual. E o cristão batizado, né, que tem ali o seu ser, o seu corpo, como templo do Espírito, ele é convidado a fazer essas experiências com Deus na oração, né? Então, quando a gente fala em oração, o que é essa oração? O que é essa oração cristã? O padre André foi generoso comigo, sabe? Ele passou um monte de... Na verdade, ele passou a 4ª parte do Catecismo da Igreja Católica para eu estudar para essa pregação. E é tão bom isso, gente, porque atualiza em nós o mistério, a mística de Deus, a graça do amor de Deus em nós, né? Então, quando a gente vai pensar assim, o que é oração, né? Santa Teresa do Menino Jesus vai dizer assim: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação, como no meio da alegria. Então, cada vez que a gente ora, o nosso coração ele passa por um impulso, é aquele impulso que nos une ao coração de Deus, é aquele impulso que nos eleva a Deus, que nos aproxima de Deus. Por isso que a oração, ela consola, ela fortalece. A oração, ela vem de encontro com a nossa sede e a sede de Deus. Santo Agostinho que diz isso. A oração, ela vem de encontro com a nossa sede, porque o nosso ser, ele tem uma sede. Ele tem sede de realização, ele tem sede de paz, ele tem sede de alegria, ele tem sede de valorização. Ele tem sede de amor. Mas Deus também tem sede do nosso amor para com Ele. Na oração acontece esse encontro.
Gente, eu me lembro uma vez que eu estava em um encontro, e esse encontro ia ter um momento de oração, de adoração. E o pregador que estava ali nos preparando para esse momento, ele dizia assim: a oração de adoração é aquele momento em que nós chegamos até Deus e encontramos Ele já nos esperando. Porque Ele já está ali, nos aguardando. Só que Ele está ali na sua realeza, na sua divindade, no seu poder, no seu amor. Ele está ali divino como Ele é. E quando eu chego diante de Deus, eu chego com a minha humanidade. Muitas vezes eu chego com todos os motivos de gratidão para dar a Ele. Mas muitas vezes eu chego apenas com as lágrimas, porque já nem sei mais o que ofertar. Só que nesta hora de adoração, Deus se inclina para me acolher, e eu me inclino para me entregar a Ele. Nessa hora de adoração, é a divindade de Deus que se une à minha humanidade, e essa união tão plena da divindade de Deus com a minha humanidade, diviniza a minha humanidade. É por isso que muitas vezes, quando nós chegamos diante da presença de Jesus Eucarístico, por mais angustiado, agitado, perturbado, sufocado que está o nosso coração, porque ali o coração ele entra como a sede dos nossos sentimentos, né? Por mais que nós chegamos assim, não tem como a gente sair diferente. Neste domingo, a liturgia da igreja nos falava, né, sobre a epifania do Senhor. E ali a gente viu uma coisa linda que acontece na hora da oração, e no caso aqui, da oração de adoração. Porque a oração de adoração, no Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar sobre os tipos de oração, fala da oração de louvor, de gratidão, de petição, a oração de adoração, né? Então, domingo, quando a gente participou da Santa Missa, tem um gesto ali no Evangelho que mostra para nós o que Jesus faz com a gente na adoração. Vocês se lembram que na leitura do Evangelho, dizia que os reis, que aqueles homens que vieram para adorar Jesus e ofertar a Ele os seus presentes, quando eles retornam para a casa deles, a palavra diz que eles voltam por outro caminho, não é? E eles voltam por outro caminho porque eles também viram que Herodes queria matar Jesus, né? E a adoração, gente, faz isso com a gente. Quando nós nos aproximamos de Jesus em oração, às vezes a gente chega com a cabeça cheia de problema. E às vezes a gente chega até com alguma ideia que não é uma ideia boa. Mas nós nunca saímos da presença de Jesus do mesmo jeito que a gente chega. Por isso que Ele sempre acerta a rota da nossa vida. A oração faz ajustar a rota da nossa vida. Faz ajustar o trilho da nossa vida. Então eu estou aqui nesta noite para dizer para você que vale a pena você participar de todos esses dias de oração e permanecer com uma vida de oração daqui para frente. Porque não tem como nós nos aproximarmos de Deus, nós rasgarmos o nosso coração e não termos uma resposta de Deus. Na oração eu falo, mas o mais importante não é o que eu falo, é o que Deus fala para mim. Porque quando eu chego para falar com Deus, Ele já sabe o que eu estou vivendo. Ele já sabe o que eu estou sentindo. Quando eu falo com Ele, eu faço aquilo que o catecismo vai nos ensinar através da oração. Quando eu chego e falo para Deus como está a minha vida em oração,
eu estou tendo um gesto, uma ação de humildade. E o catecismo vai falar assim, que a humildade é a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração. Olha que lindo isso! A humildade é a disposição necessária para receber o dom da oração. Porque a oração é um dom. Então, se é dom, é dado por Deus. Se é dom, eu também posso pedir. Às vezes a gente fala assim, mas eu não sei rezar. E quem disse para você que existe uma oração que seja errada? Quando eu chego diante de Deus com a minha verdade para Ele, é a oração mais profunda e poderosa que você pode fazer. Mas você precisa chegar diante de Deus com a tua verdade. A oração mais forte é aquela oração que tem a verdade do que eu vivo, do que eu sinto, do que eu sonho e do que eu desejo para a minha vida. Só que a resposta de Deus, às vezes não vem na hora que nós queremos. Porque às vezes Deus também precisa nos preparar para receber o que Ele tem para nós. Que muitas vezes, gente, é bem maior do que aquilo que nós queremos. Então a oração, ela é esse impulso do coração, o meu coração que se impulsiona, se eleva até Deus. A oração, ela é um dom, e para que eu tenha assim, essa disposição de rezar, eu também preciso me humilhar, eu preciso da graça da humildade, porque ali eu vou reconhecer diante de Deus que eu preciso dele. Olha que lindo isso. Eu reconheço diante de Deus que eu preciso dele. E a humildade também me faz aceitar o que Deus me dá. Porque às vezes, o que Deus me dá, minha irmã, Deus te abençoe. Porque às vezes, a visita de Deus na minha vida, naquele momento, foi uma visita de purificação. E geralmente a gente passa pela purificação aqui. E essa visita de purificação não vem para nos humilhar ainda mais. Vem para nos dar a vitória. Vem para nos fortalecer. Vem para nos configurar a Cristo. O padre dizia, sobre a questão do sofrimento e do amor. Foi mais ou menos isso, Gente, somente sofre diante de uma situação quem ama. Você tem sofrido diante de alguma situação? Tem? Eu também, gente. Mas sabe por que nós sofremos? Porque nós amamos. Quem não ama, não tem essa sensibilidade de se compadecer também da dor do outro. Não se preocupa com a perda da alma do outro. A oração cristã, ela faz a gente entrar num combate, vocês sabiam disso? E muitas vezes um combate espiritual. E olha, gente, para os combates espirituais, nós precisamos usar as armas espirituais. Não tem como a gente lutar num combate espiritual com as nossas forças, porque aí já seremos derrotados. As nossas forças humanas num combate espiritual é dar vitória para o inimigo. No combate espiritual se luta com armas espirituais. E que armas espirituais são essas que a igreja nos dá, que a igreja nos presenteia? Gente, nós temos a graça da Eucaristia, acabamos de participar. A graça da Eucaristia. Olha aí,
não tem como a gente sair daqui igual nós entramos. Não tem. A Eucaristia, ela se torna uma arma de defesa na nossa vida, mas uma arma de fortaleza também. Outra arma que a igreja nos dá, o sacramento da confissão. Meus irmãos, porque quando nós reconhecemos onde estão os nossos pecados, as nossas falhas, e nós nos arrependemos, o que a gente quer é tirar essa sujeira da nossa vida. E ali, naquele momento da confissão, o sacramento da confissão, ele nos purifica. Por isso ele é tido também como um sacramento de cura. E ele nos fortalece na luta contra o mal. Às vezes a gente não consegue se desvencilhar de um vício. Por quê? Porque a gente não está arrependido dele. A gente sabe que ele é errado. A gente sabe que ele nos faz mal, mas a gente não se arrepende. Quando nós nos arrependemos e buscamos a confissão, a gente recebe uma arma de fortaleza na nossa vida. Uma arma de fortaleza no combate ao mal que quer destruir Deus em nós. Outra arma espiritual que nós recebemos na oração, a própria oração de adoração. Quando eu adoro a Deus. Gente, outra arma, eu já falei um pouco de adoração, então eu não vou me delongar aqui, né? Outra arma que nós temos, a oração do rosário. Meu Deus, quando nós rezamos o rosário, nós estamos contemplando o quê? Os mistérios da nossa salvação. Nós contemplamos a vida do Cristo. Nossa Senhora nos conduz ao caminho de Jesus. A nossa vida passa e transpassa pela vida de Jesus. E ali, naquele caminhar do Santo Rosário, nós somos fortalecidos. O rosário é uma arma. Há um escrito que diz que em cada Ave Maria que nós rezamos, o demônio dá um passo para trás da nossa vida. Imagina o que é um rosário. Quantas Ave Marias nós rezamos? Não é mesmo, meus irmãos? Outra arma que nós temos, porque muitas vezes nós nos encontramos enfraquecidos nas lutas do nosso dia a dia. Muitas vezes nós queremos fazer propósitos de nos equilibrar mais, ter um controle maior de nós mesmos, sabermos nos controlar na língua, né? Porque às vezes a gente fala demais, e depois se arrepende do que fala, e aí já foi tarde demais, porque já fez aquela bagunça, não é mesmo? Às vezes a gente quer se libertar, por exemplo, de uma situação que tem nos escravizado, e às vezes Gente, quantas pessoas estão sendo escravas de situações das redes sociais? Quantas pessoas estão gastando o seu tempo com coisa que não vale a pena? E às vezes essa pessoa ela não consegue ter força para sair disso. Sem contar a linha da prostituição, da pornografia, né, da falta da castidade. O que nos ajuda a se livrar disso, meus queridos irmãos? Tem uma arma poderosa nesse sentido. A arma do jejum. Por que a arma do jejum? Porque o jejum, a gente mata os apetites da carne. Aquilo que tem tentado destruir a santidade em nós. Então, por que é difícil fazer jejum? Porque é difícil controlar os desejos. É difícil controlar os desejos. E a própria palavra diz que existe alguns demônios que a gente só vai se vencer através do quê? Do jejum e da oração. Vamos lá, né, gente? Então, está vendo? A oração é um combate, mas Deus não nos deixa desarmado no combate.
Deus nos dá as armas, mas eu tenho que usar. E eu tenho que saber usar. O jejum não é para emagrecer. O jejum é para anular o mal em nós. Entende, gente? Eu vou ver se eu faço jejum, quem sabe assim eu emagreço um pouco. Não, gente, o jejum não tem essa finalidade. O jejum tem a finalidade de nos fortalecer, de provocar em nós a musculatura da fé, de nos fazer mais próximos de Deus, mais íntimos de Deus. É muito bonito quando a gente mergulha na oração cristã, né? Porque na oração cristã, a gente vai ver ela não somente como um dom, mas como uma aliança. Por quê? Porque na hora que nós estamos rezando, falando com Deus, nós renovamos com Ele a nossa aliança. E essa aliança, gente, é renovada pelo coração. Quem participa sempre do Cerco de Jericó aqui, e já esteve comigo em vários momentos aqui do Cerco de Jericó, sabe o tanto que eu gosto de Santa Catarina de Sena, né? E eu gosto mesmo, gente, porque essa mulher tem me ensinado a rezar. Esta santa tem me ensinado a buscar com mais intensidade aquilo que é próprio da primazia da nossa vocação, a santidade. E a gente pode se espelhar, assim, na vida dos santos. Catarina de Sena, ela tinha uma intimidade tão profunda com Deus, nos seus momentos de oração, que num dado momento da vida dela, acontece uma troca de corações. Jesus dá a ela o coração dele. A gente sempre reza aquela jaculatória, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O de Catarina de Sena não foi só semelhante, foi o dele. O coração dela se configurou ao dele. E vocês acham que ela não era perseguida por causa disso? Oh, se era. Vocês acham que ela não era caluniada por causa disso? Oh, se era. Vocês acham que ela não sofria por causa disso? Por causa das escolhas dela por Deus? Num momento da vida dela, ela falou assim: Jesus, agora eu sei porque o Senhor tem poucos amigos. Porque os amigos de Deus sofrem as mesmas batalhas dele, né? E ela nos ensina uma coisa linda, linda mesmo, da vida de oração. A vida de oração, a oração do cristão, me desculpe, a oração do cristão, ela leva o cristão para uma vida íntima de Deus. Quantos de nós choramos pela solidão? Quantos de nós lamentamos porque esse ou aquele esqueceu da gente? Esse ou aquele preferiu outros do que a gente? E eu não estou falando de casamento, de namoro, de noivado. Eu estou falando de relação fraterna. Estou falando de comunidade paroquial, de movimentos, de pastorais, né? Quantas vezes a gente chora porque o fulano foi para outra pastoral? Quantas vezes a gente chora porque o fulano preferiu aquilo do que isso? Então, gente, o cristão que vive a vida de oração, uma vida de oração, ele se preocupa com uma coisa: estar na vontade de Deus. Então, se ele sabe que onde ele está é a vontade de Deus, ali ele encontra paz. Porque o que é a paz? É a certeza da presença de Deus com a gente. Então, se nós queremos estar na vontade de Deus, a oração nos coloca num caminho de intimidade com Deus. E aí Catarina de Sena ensina uma coisa linda, 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 linda. Linda, linda. Se eu já falei isso aqui alguma vez, vocês acolhem como um pedido para você não se esquecer. Se eu não falei, está falado agora, tá? Então, Catarina de Sena, e quem me ajudou a
a compreender esses degraus aqui, foi o Papa Bento XVI, quando num dos dias de Santa Catarina, ele traz uma das cartas dela, que fala dos degraus da cruz, e aí ele mostra o que significa esses degraus. Como que foi bom para mim entender isso? Diz respeito à oração e diz respeito à vida íntima de Deus. Padre, o senhor me desculpa, mas eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus suscitou no teu coração para colocar um tema assim sobre a oração, aberto para todos os paroquianos, isso significa que Deus deseja que toda essa paróquia tenha uma vida íntima com Deus. Porque Ele tem outras coisas para ensinar para vocês nessa vida íntima com Ele. Pode ter certeza, muitas consolações virão. E aí, Catarina, ela ensina o primeiro degrau. O primeiro degrau, qual que é? É o degrau dos pés de Jesus. Por quê? Porque nesse primeiro degrau, o Papa Bento XVI disse que aqui é a via da purificação. É aquele momento em que nós iniciamos uma caminhada de oração, iniciamos uma vida íntima com Deus, e nós vamos sendo purificados. Então acontece na nossa vida aqui, o que nós chamamos de primeira conversão. É aquela hora que a gente quer participar da missa, e quer ir na missa todo dia, e a gente deseja confessar, e a gente deseja... Sabe aquela hora que você fica toda hora assim, atrás do padre, porque quer confessar, porque quer participar da missa, porque quer estudar, porque quer conhecer mais da igreja, porque quer fazer jejum. Essa purificação nos impulsiona a isso. Nos impulsiona a uma transformação de vida. Então, é a primeira fase. Na carta de Catarina, ela fala que esse primeiro degrau é o dos pés do Cristo crucificado, porque assim como o nosso corpo precisa dos pés para andar, para caminhar, nós também precisamos do amor. Olha a primeira leitura de hoje, né? Nós precisamos do amor para viver mesmo essa vida íntima com Deus. E o Papa Bento XVI, ele disse exatamente isso, que a via da purificação é uma via do amor. Quando Deus nos purifica, Ele não está nos sacrificando, não está nos martirizando, não está nos tirando a alegria, ao contrário, Ele está nos limpando para que a gente fique mais parecido ainda com Ele. Passa esse tempo, que para cada pessoa é um tempo diferente, vence o segundo degrau. O segundo degrau é o do coração de Jesus. Eu estou vendo aqui muitas pessoas, né, que são da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Lindo isso. O segundo degrau, que é o degrau do coração de Jesus, o que Catarina fala? A Catarina de Sena diz que quando nós chegamos nesse degrau, nós chegamos naquele momento de desejar a semelhança com Deus. Ô, louco, Lucimar, isso é grandioso demais. É. E a gente quer se assemelhar com Deus e Ele nos presenteia, sabe com o quê? Com as virtudes. Então a gente quer viver a prudência, a fortaleza, a gente quer viver a temperança, a gente quer viver a caridade, a esperança, a fé. Porque dentro do coração de Jesus, nós vamos conhecer os sentimentos dele. Então, o Papa Bento XVI pega esse escrito espiritual de Catarina de Sena e diz que esse é o momento da nossa segunda conversão. Uai, mas tem. Na segunda conversão, a gente vive a via iluminativa. O que é isso? A nossa vida começa a ser iluminada pelos sentimentos de Cristo. Então nós não ficamos revoltados, nós queremos a justiça. Nós não ficamos magoados, nós queremos a paz.
Nós não ficamos divididos, cheios de controvérsias uns com os outros, porque nós queremos o quê? O perdão, o amor. Nós não ficamos desequilibrados, porque nós queremos o quê? A temperança. Olha que lindo isso. É um momento íntimo com o coração de Jesus, que mergulhando nesse coração, a gente pode ir levar todos aqueles que nós amamos. Olha que bonito. Só que não para aí. Não para. Nos escritos dela tem o último degrau, que são o terceiro degrau. Existem outros santos que falam das moradas, das 7 moradas. Eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre as moradas. Então eu estou falando com vocês dos degraus, porque é o que eu conheço, tá? O terceiro degrau, então o primeiro é o da via purgativa, da purificação, né? Que é dos pés de Jesus, das chagas dos pés de Jesus. O segundo, as chagas do coração de Jesus, né? Porque ali a gente vai se assemelhar a Ele, então a gente vai crescer nas virtudes, e a conversão vem pelas virtudes. Estou conseguindo ser clara, gente? Deus não está te dando poucas coisas. Eu quero que você guarde isso. Deus espera mais de você. Não só num sentido de serviço. Porque serviço, gente, não é tão difícil fazer. Deus está esperando mais de você no sentido de ser. Ser cristão. Ser filho. Ser paróquia. Ser irmãos. Entende? E eu falo isso com vocês com muito amor. Com o amor que eu tenho por vocês. Tá? Aí vem o terceiro degrau, né? Gente, o terceiro degrau, vocês nem imaginam onde é. O terceiro degrau é o degrau da boca de Cristo. Nos escritos de Catarina, ela diz que os degraus da boca de Cristo é o momento em que a alma encontra paz. Ela fala isso. Sabe o que o Papa Bento XVI disse? Que no terceiro degrau, que é o da boca de Cristo, é o lugar onde Cristo se alimenta. Olha isso. E aí o Papa nos convida a lembrar do que foi o alimento de Cristo. Vamos ver se vocês lembram? O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Olha isso. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Amados irmãos, na vida de oração, quando nós nos entramos na intimidade com Deus, nós vamos encontrar a paz na vontade de Deus. Todas as vezes que nós estamos em guerra com a gente mesmo, pode ter certeza, nós não estamos pisando nos trilhos da vontade de Deus. Porque quando a gente decide pisar nos trilhos da vontade de Deus, a paz reina no nosso coração. Então hoje nós vamos fazer uma experiência. Jesus, ele vem, e Jesus passa no nosso meio, não passa? Passa, né? Então, conforme Jesus estiver... e essa terceira via, esse terceiro degrau tem um nome. Via unitiva. É quando a minha alma deseja estar mais unida ainda a Deus. Mais plena de Deus. Vocês acharam que eu ia falar, né? Do poder da oração, da força da oração, do que a oração faz, Então, eu estou dizendo que o poder da oração está em sermos íntimos de Deus. A força da oração está em reconhecer que eu sou filha,
que Ele me alimenta com o seu amor, e eu me alimentando do seu amor, eu vou descobrir a vontade dEle. Gente, a vontade de Deus, nela está a paz, a felicidade, nela está a realização, a consolação. Então não luta contra a vontade de Deus, porque a luta contra a vontade de Deus é uma luta desigual. Deus sempre vai ganhar, só se você não deixar. Então agora, nesse momento, em que Jesus vai entrar, em que Jesus virá até nós, eu quero convidar você a olhar para Jesus e a desejar percorrer essas vias, pedindo a Ele o dom de rezar, a graça de querer ser íntima dEle, íntima mesmo, sabe? Porque por mais que você fale, é que nem a oração de louvor, né? Nós podemos falar muitas palavras de louvor a Deus. Vai mudar alguma coisa que Deus é? Vai mudar alguma coisa que Deus é? Eu posso falar muitas palavras de louvor. Vai mudar em algo que Deus é? Não vai. Mas muda tudo o que eu sou. Porque quando eu louvo a Deus, gente, eu estou dando para Ele o lugar que é só dele na minha vida. Eu estou reconhecendo quem Ele é. Eu estou enfraquecendo as forças do mal. Então agora, ao recebermos Jesus, ao acolhermos Jesus, nós vamos desejar o dom da oração, sermos íntimos dEle, e nós queremos percorrer esses degraus que Catarina percorreu. Porque quando a gente percorre esses degraus, a gente nem vê a cruz, a gente só vê a paz. Vem Jesus, nós queremos te adorar, nós queremos te tocar. Thank you.